Bem, vamos lá agora no passo a passo para colocarmos a parte da ferragem, que já é a parte de finalização, a parte final da maleta, né, das maletinhas. E hoje vamos apresentar uma alça nova que é de couro e fica muito bonita, bacana também, faz uma diferença muito grande. Tem alguns passos importantes que a gente tem que estar atento, que são detalhes que faz a diferença na finalização, porque é uma maletinha, então ela precisa de ser centralizada as alças para que ela não possa ficar torta. Então é necessário atenção para que ela não possa ficar desnivelada. Então vamos lá. Primeiro passo, colocar a tampa. Colocando a tampa, nós vamos ter a dimensão do meio da maleta. Tendo a noção do meio da maleta, nós vamos centralizar a faixa de couro. É onde ela vai estar centralizada. Porque é necessário que ela esteja no eixo de gravidade de uma forma que ela não vá para um lado nem para o outro. Então, marcando no meio, é fácil daqui do passo em diante a gente já começar a já aplicar as bailarinas em toda a alça. Ok? Então vamos lá. Após estar marcado a faixa de couro, nós vamos pegar o agulhão e fazer a primeira marcação. Tome cuidado para que o agulhão não fure o seu dedo. Após você ter feito a primeira marcação, venha com a bailarina, aplique no couro. Só preste atenção que na hora que você for abrir a bailarina, ela tem que estar numa posição onde você vai ter facilidade de usar o agulhão na hora de abrir a bailarina para ela poder ficar bem fixa. Aplicada a primeira peça, nós vamos abrir com a ponta do agulhão a primeira bailarina. Você pode usar o próprio cabo da bailarina para você ter mais facilidade e agilidade na hora de executar o trabalho. Não é difícil. Faça uma pressão na bailarina com a parte inferior do agulhão para que você tenha pressão em cima da bailarina e ela fixar bem. Em seguida, o próximo passo. Não podemos esquecer da marcação do meio da maleta. Não podemos errar para não perder o eixo de gravidade dela. Vamos já fazer a primeira marcação da alça. A primeira marcação da alça se coloca numa posição em que você dá mais ou menos 4 dedos para que você tenha uma forma mais eficaz na hora de você já aplicar a próxima bailarina, onde vai fixar a primeira etapa. Então, você fez a marcação no meio certinho da maleta, é onde você vai ter a dimensão de onde vai ser aplicada a próxima bailarina e onde você vai fazer mais à frente a aplicação das outras para poder ter mais segurança e firmeza em relação ao peso, porque
o que vai ser utilizado e como vai ser utilizado, é necessário que haja uma segurança em relação ao peso. Então, o uso da bailarina garante também a questão do peso. Quando nós fizermos a marcação, a gente já sabe que a alça já está no meio da maleta. Estando no meio da maleta, nós vamos fazer a marcação no lado esquerdo, onde você fez a primeira marcação. Fez a primeira marcação, segura, puxa a alça para que ela permaneça firme e com o agulhão você faça a segunda marcação. Fez a segunda marcação, você fura o lugar, abre mais o espaço onde você fez a primeira marcação, segue com a bailarina, aplica a bailarina no couro, vamos abrir mais aqui porque botei um pouquinho a força. Pronto. Em seguida, vamos ao espaço onde você irá fazer. Pronto. A segunda marcação, a segunda bailarina já foi fixada. Agora é abrir a bailarina e com o próprio agulhão e com a ajuda da sua mão esquerda vai abrir. E assim garantindo mais uma parte fixa e resistente da sua alça. A próxima marcação. É onde será a próxima bailarina que vai dar já a garantia da alça. Tiramos. Fizemos mais um pouco mais de força para poder abrir o couro. Abrimos o couro, viemos com a bailarina e furamos. E vamos lá aonde foi feita a marcação e mais uma vez abrimos com o agulhão. Tesoura. Bem, agora, já que foi feita toda a parte de fixação da alça, vai marcar na parte de trás, onde será cortado a última parte da medida com a tesoura. A faixa de couro. A parte não será utilizada, então vamos deixá-la no cantinho aqui para que possa ser usado em outro momento. Bem, próximo passo, garantir a fixação de toda a faixa e depois colocar mais bailarina para que ela se mantenha mais firme, mais segura. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira marcação. Mais uma vez retiramos, abrimos mais o orifício, mais o espaço da tira de couro.
Vamos ao espaço onde foi feita a primeira marcação e abrimos ainda mais. Não muito, não coloca muita força, porque colocando muita força, você vai ter um espaço muito vago e a bailarina ela não vai ficar tão firme como deveria ficar. Então, todo cuidado é pouco no momento quando você fixar a bailarina. Então, vamos lá. Vamos, mais uma vez, colocar a bailarina. Pronto. Bailarina colocada. Agora, vamos abri-la. Eu coloco sempre a bailarina de lado. Colocando ela de lado, você pega o agulhão de forma em lateral e você fica muito mais fácil e prático para você trabalhar. Então, sempre de lado, para que você consiga trabalhar com ela, para poder abrir e poder fazer a fixação completa. Pronto. Primeira parte da maleta. Agora vamos dar mais resistência, mais a alça. Na parte da frente nós vamos colocar mais duas bailarinas. Mais duas bailarinas, para que a alça fique mais firme. Nas laterais, vamos colocar mais duas de um lado e mais duas do outro. E esteticamente também fica muito bacana. Vamos lá. Lembrando que no momento em que você faz a primeira marcação e coloca todas as bailarinas, que vai dar o formato da alça, em seguida é necessário mais atenção, porque você vai colocar outra bailarina a mais. Então, aquela facilidade que você teve de retirar a tira de couro, abrir o espaço para colocar, agora você não vai ter. Então, vai ter um pouco mais de atenção. E cuidado na hora de você manusear a maleta, porque assim você pode também danificar. Então, botar muita força, o necessário é jeito. Abriu o espaço, já está garantido o espaço, e então vamos colocar a bailarina. Sem dificuldade, foi fixada. Vamos abrir a bailarina. Pronto, mais uma fixada. Vamos à próxima bailarina. Sempre no meio da tira de couro. Toma cuidado para não errar e você colocar uma bailarina acima, outra abaixo. Aí esteticamente não vai ficar bonito. Mais uma fixada. Agora vamos para as laterais. Na lateral, nós vamos marcar um meio da parte lateral. Então, essa marcação no meio é importante para que a gente possa ter também um pouco mais de resistência. Então, nós vamos marcar o meio. Marcando o meio é onde nós vamos fixar a bailarina. Após marcada, viemos com a bailarina e inserimos a bailarina. Abrimos.
mais uma vez. Então vale o jeito de cada um trabalhar para que você tenha uma forma melhor, mais confortável para você fazer os furos. Fixada, mais uma. E vamos para a última parte da lateral da nossa maleta. Vamos lá. A última, para finalizar a colocação da alça nessa maleta G. Com a parte inferior do cabo do agulhão, a gente dá umas pressões para que ela possa fixar mais ainda e abrir para que fique mais resistente. Então tá aqui. Então essa é uma forma correta de colocar, que garante também uma forma de você não se machucar e fica melhor aplicada. E agora, em seguida, o acabamento interno. Pronto. Agora vamos colocar o acabamento interno para finalizar essa etapa. Mantém sempre a dica da forma quando você coloca para dar uma dobradinha para poder encaixar perfeito e ficar perfeita. Em seguida, o trabalho que você vai ter é importante porque, como colocamos a bailarina, é necessário ter um trabalho a mais para poder fixar bem. Então, para não haver nenhum vão, nenhum espaço entre a parte externa e a parte interna, então é importante e necessário que haja uma pressão maior para que a parte interna fique bem fixa, bem colada. Porque logo em seguida nós vamos colocar o fecho. E o fecho ele vai ser um fixador a mais, porque ele vai unir a parte interna com a parte externa, contribuindo ainda mais para que a parte interna e a externa estejam mais unida.
Ok. Então vamos partir para o fecho. O fecho é necessário que ele esteja bem fixado, bem centralizado e acima um pouco do meio da tampa. Se observarmos bem, aonde encaixa o fecho, ele está um pouco abaixo da tampa, da base e da tampa. Por quê? No momento em que você coloca o parafuso, porque nós utilizamos o parafuso de uma forma em que te dá mais garantia e segurança e estética. Esteticamente fica muito mais bonita, muito mais interessante. E a bailarina pode ser usada, mas colocando por debaixo do duplex, a tendência é essa bailarina estufar o duplex e o tecido e não ficar esteticamente bonito. Então nós utilizamos o parafuso de uma forma em que ele é autoatarrachante. Então na medida que você parafusa, ele tem a capacidade de fixar com mais segurança e dando também uma estética melhor ainda para a maleta. Então esse foi o critério que nós utilizamos até hoje nos nossos produtos. Fixamos no meio. Em seguida, com o agulhão, a primeira parte, centralize o agulhão no meio, aonde será parafusado. Centralizou, faz uma pequena e leve marcação. O agulhão ele vai estar fixo, ele não vai sair do lugar. Tire a tampa. Retire a tampa, coloque a sua base da maleta de lado, né? Deixa de ladinho um pouco e faz a sua marcação. Fez sua marcação, em seguida você vem com o parafuso, sempre segurando com a sua mão esquerda. Isso vai depender da habilidade de cada um para manusear a tampa no momento em que você faz a aplicação do parafuso. Colocou, no espaço onde foi feito o furo com o agulhão, ele já vai fixar. Vem com uma chave de Phillips ou de fenda, o que você encontrar no mercado, e parafuse. Verifique sempre se está no meio e se está nivelado com a tampa. Essa parte de baixo é muito importante no momento em que você fixar a parte de cima do seu fecho. Porque se colocar de uma forma transversal ou de forma de lado, ela não vai se encaixar na parte de baixo. Mais uma vez, vamos furar com o agulhão, fazer a marcação. O parafuso e aplicá-lo. Pronto. Tá fixo, centralizado. E agora vamos trabalhar a parte inferior, que é a base da maleta. Essa parte da base que vai ser encaixada na parte superior. Percebe que aquela dica que eu dei em relação ao espaço entre onde encaixa a parte do fecho na parte de baixo tem que estar acima da tampa para ficar mais resistente. A parte de baixo, percebe que ela está nivelada
com a base, estando nivelada com a base, faz com que esteticamente e também fique mais resistente. Vamos lá. Fez a marcação, não tira a mão esquerda ou a habilidade que você tiver, mantém fixo e faz a marcação com o agulhão. O agulhão ele vai permanecer fixo. Tira a tampa, coloca a tampa ali para descansar um pouquinho e com um pouco mais de força você abre mais o espaço. Por quê? É necessário você fazer um pouco mais de força porque são 2 papelões e tecidos e neste caso é pelúcia. Então, a espessura do tecido ainda é maior. Então, é necessário que você faça um pouco mais de força para que você possa ultrapassar esses espaços e atinja o outro papelão, onde o parafuso ele irá encontrar esse outro papelão do outro lado. Então, vamos fixar o parafuso na parte inferior da nossa maleta. O buraco já foi feito, né? O orifício já foi feito, então agora é apenas parafusar. Coloca um pouco mais de força e fixe melhor. Próxima marcação, uma mão segura e a outra fura. Pegamos o parafuso, colocamos no lugar marcado e o fixamos. Então, já com a nossa parte inferior já fixada, bem fixa, vamos unir a tampa à base, finalizando assim a nossa maleta G de pelúcia e o nosso fecho colocado no lugar.